Shalom a todos, seja bem-vindo ou bem-vinda, você que é novo ou nova por aqui. Vamos continuar no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo número 1, versículo número 12. Versículo número 12. Diz o seguinte: Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todas as pessoas que receberam o Senhor Jesus, deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Todas as pessoas que o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no nome dele. Então é o seguinte, todo mundo é filho de Deus? Digo que não. Por quê? Só se torna filhos de Deus, só é filho de Deus quem crê no nome de Jesus, que anda no Espírito, quem vive no Espírito e crê no nome de Jesus, que crê no nome de Jesus e vive no Espírito, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque o apóstolo Paulo, falando as tuas palavras, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo de número 14. Romanos 8,14 diz o seguinte: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem crê no nome do Filho de Deus também é filho de Deus. Então, para se tornar filho do único Deus verdadeiro, precisamos crer no nome do seu Filho e andar em espírito. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas para andar na vontade de Deus, tem que estar em espírito. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele se fez humano. Agora imagina, um criador, o homem, que criou o planeta, que formou o planeta, e também mais se fez ser humano, entrou nesse planeta, mas o povo que estava no planeta não reconheceram seu Criador. O Verbo que estava no princípio com Deus, porque é Deus, ele se fez homem, mas o mundo não o reconheceu, o Senhor Jesus. As pessoas não reconheceram o Senhor Jesus. Porque no versículo 10 diz o seguinte: Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus criou o planeta, entrou no planeta, e as pessoas que habitaram no planeta não reconheceram o dono do planeta. A criação não reconheceu o seu Criador, mas levaram à morte de cruz o seu Criador, que é o Senhor Jesus. E Deus se fez carne, carne e osso, se fez carne, e habitou entre nós. Jesus é a glória de Deus que se fez humano. Jesus, ele é a glória de Deus que se fez homem. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Não poderemos ir ao Pai se não for através dele. Ele é o único caminho que nos leva até Deus. E João, o Batista, falou o seguinte a respeito dele. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia:
O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Presta. Deus nunca foi visto por ninguém. E você fica reclamando, ou você fica aí querendo dizer, rapaz, eu nunca vi o rosto de Deus. Se também o povo da Bíblia nunca viram o rosto de Deus, mas viram o rosto de Jesus, porque Jesus se fez carne e osso. Mas Deus Pai, ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu Deus. E a gente meio que mas nós nunca vimos Deus. Nem o povo da Bíblia viu Deus. Porque João Batista falou o seguinte, ó. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho único, que estava no seio do Pai, o revelou a face de Deus. Jesus revelou o rosto de Deus, a face de Deus. Porque aqueles que o reconhecem Jesus, reconhecem também Deus Pai. Aqueles que aborrecem o Senhor Jesus, aborrecem o Deus Pai. Se nós não cremos no nome de Jesus, não somos filhos de Deus. Só se torna filho de Deus se cremos no nome do Filho único de Deus, o primogênito. Jesus, o Cristo, o Filho de Davi, o Messias, que veio ao mundo Salvador. Então, para se tornar filho de Deus, precisamos crer no nome de Jesus. Para se tornar filho de Deus, precisamos crer no nome de Jesus. Então, Deus nunca foi visto por ninguém, mas Jesus Cristo o revelou a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus, o verbo que se fez carne. Jesus é a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar aqui sobre Emanuel. E esse Emanuel é o próprio Jesus. Emanuel é a mesma coisa de Jesus. E o significado do nome Emanuel significa Deus conosco. Quer dizer que Deus no meio, Deus conosco, Deus está conosco, no meio de nós. E esse Deus conosco, Emanuel, é o próprio Jesus que se fez humano. Então, o Senhor Jesus que esteve com a humanidade era o próprio Deus que estava com eles. Emanuel, Deus conosco. E agora, Jesus subiu aos céus, está na direita de Deus, mas ele os deu o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva a ter fé em Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a estar firme no Senhor Jesus. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos Deus. Porque o Espírito Santo é Deus nos nossos corações. O Espírito Santo é Deus no nosso interior. Jesus é Deus que se fez carne e osso e habitou entre nós. Mas Jesus foi para o céu. Está sentado na direita de Deus. Mas Deus prometeu o Consolador que veio sobre nós, que veio sobre os homens no dia de Pentecostes, que todos foram cheios do Espírito Santo e receberam o Espírito Santo aos que creem em Jesus. Só recebe o Espírito Santo quem confessa, quem crê no nome de Jesus.
Se você não crê em Jesus, mas você crê em Deus, mas não vai com a cara de Jesus, tu não tem Deus no teu coração. Te digo, se você ama Deus, mas você não curte muito sobre o Jesus, esquece, não tem salvação. Só recebe salvação quem crê no nome de Jesus. Só quem crê no nome de Jesus. Então, quer se tornar filho de Deus? Creia no nome santo. É o Senhor Jesus. Só vai se tornar filho de Deus aos que creem no nome de Jesus. Aos que creem no nome de Jesus se torna filho de Deus. Entendeu? Então guarde essa palavra no teu coração. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Comece a meditar na Bíblia Sagrada. As pessoas que creem no nome de Jesus, esses são verdadeiramente os filhos de Deus. E somos salvos através de Jesus. E nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro, Jesus. Shalom.